Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate e iremos dar continuidade aí ao nosso curso de trigonometria na circunferência. Iremos agora para o vídeo, a nossa aula 17, tá bem? Falta aí, se eu não me engano, mais 3 aulas, que é a inequação, lei dos senos e lei dos cossenos. Mas antes de começar a nossa aula, se inscreve no canal e aciona o sininho, que é para receber as atualizações, tá bem? Vamos lá, vamos precisar trabalhar aí a equação trigonométrica redutíveis às fundamentais, tá bom? É o seguinte, pessoal, vocês sabem que na aula passada eu tinha falado sobre as equações fundamentais, que são essas fórmulas aqui, aonde o seno de x é igual ao seno do ângulo alfa. Para se determinar, eu tenho que trabalhar essas duas sequências aqui, o ângulo alfa mais 2kπ, ou k vezes 2π, e o π menos o alfa aqui para o segundo quadrante, que é a congruência do primeiro, mais k vezes 2π. Já o cosseno de x igual ao cosseno de alfa é mais ou menos o alfa, né? O x é igual a mais ou menos o alfa, mais 2kπ, ou k vezes 2π, tá bem? E a tangente de x, que é igual a tangente de alfa, nós só iremos usar uma, que é o x igual a alfa mais k vezes 2π. Pessoal, para poder se determinar isso aí, trabalhando redutíveis às fundamentais, eu vou precisar de algumas fórmulas anteriores, de vídeos anteriores, que são essas daqui. Tá? Botei aqui só para lembrar para vocês. Então, vamos precisar dela para poder responder aqui as nossas equações. Por isso que o tema é esse, equações trigonométricas redutíveis às fundamentais, tá? Vamos fazer uma junção das fórmulas anteriores com as fórmulas da equação aí trigonométrica, tá bem? Cotangente, só para lembrar, cotangente, ela é o inverso da tangente. Também pode ser aí o cosseno sobre seno, tá bem? Já a secante de um ângulo alfa é o inverso do cosseno, ou seja, 1 sobre o cosseno de alfa, tá ele aqui, ó. Já a cossecante, ele é o inverso do seno, então 1 sobre o seno de alfa. A tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é o inverso da tangente, ou seja, cosseno sobre seno, ou 1 sobre a tangente de alfa, como eu tinha falado no início. E iremos usar também essa daqui, ó, identidadezinha, seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, tá certo? Todas essas fórmulas aqui têm exercício, tem um vídeo exclusivo deles com exemplos, dê uma olhadinha lá, tá bem? Se eu não me engano aí do vídeo de 15, 14 e 13 fala sobre essas fórmulas aí, tá certo? Agora vamos aplicar isso, vamos ver isso em exercício. É o seguinte, estamos aí no nosso curso na questão 57, tá bom? Vamos lá, resolver em R a equação 2 seno de x menos a cossecante de x igual a 1. Perceba que ele quer que você resolva isso aqui, ó, né? Agora, como é que eu vou resolver isso? Perceba que aqui, ó, essa equação, ela está com seno e aqui ela está com a cossecante. Lembre que a cossecante é o inverso do seno, não é? Então, vamos trocar aqui, ó. Ao invés de ser cossecante de x, eu irei colocar 1 sobre o seno de x, pois a cossecante é o inverso do seno, tá bem? Então, vamos lá, vamos trocar. Ele aqui, eu vou repetir o 2 seno de x, tá? Ele aqui, ó, menos cada fórmula. E a cossecante eu vou trocar pelo inverso do seno de x, que é a cossecante, né? Tá aqui 1 sobre o seno de x, repetir a igualdade em 1, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu preciso tirar essa fração daqui. Como o denominador dele é seno de x, eu vou multiplicar tudo isso por seno de x, tá bem? Vamos fazer isso, então vamos lá. Seno de x vezes 2 seno de x vai dar aí 2 seno ao quadrado de x, tá bem? Menos tá aqui. Seno de x vezes 1 dá seno de x, que é dividido aí por seno de x, vai dar aí 1. No caso vai ficar aqui, ó, menos 1, que eu coloquei ele aqui, ó, pessoal. Tá bem? Ou ele aqui, ó. E o seno de x vezes 1 dá seno de x, que eu entrei para cá, para o primeiro membro, negativo. Então, ó, seno de x vezes 1 dá seno de x. Ele entrou negativo, tá aqui. Seno de x vezes o 2 seno de x vai dar 2 seno ao quadrado de x. Seno de x vezes menos 1 dá menos seno de x, que é dividido por seno de x vai dar menos 1 igual a 0. Percebeu aí? O que é que você observou? Que depois que eu fiz todo esse cálculo, eu percebi
que aí é uma equação do segundo grau, percebeu? Olha aqui, ó, seno ao quadrado de x, onde o a é 2, o b é menos 1 e o c é menos 1. Percebeu aí? Então, para achar aqui essas raízes, que é o seno do x, eu preciso usar Bhaskara. Percebeu? Porque aqui se trata da equação do segundo grau. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar o discriminante, que é o delta, que é aquela formulazinha b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Então, vamos lá, vamos calcular isso aqui. Esse b aqui, ó, pessoal, é o menos 1. Fica menos 1 no parêntese. Ao quadrado, tá aqui. Menos 4 você repete. O a é 2 e o c é menos 1 também no parênteses, porque ele é negativo, beleza? Então vamos fazer direto aqui, ó. Perceba aqui, ó. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. Então essa multiplicação aqui, ó, é mais 8. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Com o 8 daqui, dá 9. Então o delta aí, o discriminante, né, é 9. Agora vamos para a raiz. Para a raiz, vamos usar aquela formulazinha, ó, b menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre o dobro de a. Sendo que aqui nós vamos utilizar não só o x, vamos utilizar o seno de x, que é a raiz. Beleza? Que é o que a gente está querendo. Então vamos lá. B, aqui é menos 1, né? Tá aqui, ó, menos 1. Ó, aqui, ó, menos 1 com esse menos da fórmula dá 1 positivo. Beleza? Mais ou menos a raiz do delta. Como o delta é 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Tá aqui. O dobro de a, lembre que o a aqui é 2, então 2 vezes 2, 4. Percebeu? Vamos separar o positivo do negativo. Então vai ficar seno de x igual a 1 mais 3 sobre 4. Perceba que 1 mais 3 é 4, que se eu dividir aí por 4, vai dar 1. Então o seno de x na primeira raiz aqui é 1. Beleza? Vamos agora para a segunda, né, que é 1 menos o 3 sobre 4. Ele aqui, ó. 1 menos 3 dá menos 2. Que dividido por 4, aí, né, tá aqui, ó, menos 2 dividido por 4, depois simplificar aqui por 2. Menos 2 dividido aqui, ó, por 2 vai dar menos 1, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então eu tenho para a primeira raiz 1, para a segunda raiz menos 1 sobre 2. Perceba, eu usei aqui o secante, achei as raízes, agora vamos achar a resposta, tá? Usando lá a parte fundamental das equações. Tá certo? Vamos lá, aquelas formulazinhas que eu botei lá para vocês no início e na aula 16. Então vamos lá. Eu vou trabalhar primeiro o seno de x igual a 1. Esse 1 aqui, pessoal, esse seno de x igual a 1, esse 1 aqui significa dizer que ele é 90 graus. Perceba que no seno, aqui, ó, é 0, aqui, ó, no 91, aqui é 0 e no 270 é menos 1. Como é seno de x é igual aqui a 1, o 1 ele vai estar desta forma aqui, que está no 90 graus, que é o π sobre 2, ou seja, o seno de x é igual ao seno de π sobre 2. Isso aqui, ó, pessoal, é o alfa, tá bem? Aí vamos lá para nosso esquemazinho aqui de equação quando for seno, né? Eu tenho que ter o alfa mais 2kπ e π menos alfa mais 2kπ. Pessoal, perceba no seguinte, como aqui ele está no eixo, está no 90, eu não vou precisar usar esta aqui, ó, tá? Não vou precisar. Por que, Sena? Porque vai dar o mesmo resultado. Perceba que o alfa é quem? Olhe para cá, ó. Olha o alfa aqui, ó. O alfa é π sobre 2. Então a primeira resposta para o seno de x igual a 1 é x igual a π sobre 2 mais k vezes 2π, com k pertencente ao número inteiro, tá bem? Aí você diz, Seninha, por que não vai fazer com o outro? Porque π, ó, menos a sua metade é a própria metade, é o próprio π sobre 2, percebeu? Então não precisei fazer esse cálculo aqui. Logo, a primeira resposta nossa para o seno de x igual a 1 é π sobre 2 mais k vezes 2π, com k pertencente aos inteiros, beleza? Lembre, nós temos duas respostas, temos essa com 1 que a gente acabou de achar, e vamos agora para o seno de x igual a menos 1 sobre 2, tá bem? Vamos lá. Tá ele aqui, vamos botar aqui no nosso desenho. Pessoal, esqueça o negativo por enquanto. 1 sobre 2, o seno que representa 1 sobre 2 é 30 graus. 30 graus é a mesma coisa de π sobre 6. Ele vai estar dessa forma aqui, ó. π sobre 6. Acabamos de achar aqui o nosso alfa. Logo, o seno de x é igual a... Aí você bota o menos, né? π sobre 6. Isso aqui é o alfa, tá bem? Analisando aqui na nossa primeira resposta, o alfa é quem mesmo? Menos π sobre 6.
mais k vezes 2π é a primeira resposta. Agora teremos que trabalhar esse outro aqui, ó, pessoal. Esse outro valor aqui. Perceba o seguinte, que observe que o π sobre 6 está aqui. Por ele ser negativo, ele tem que atender a terceira ou quarto quadrante. Lembre que lá, na lei, né, dos sinais, primeiro e segundo quadrante no seno ele é positivo, terceiro e quarto ele é negativo. E outra, a congruência dele nesse caso para a primeira determinação negativa é no terceiro, ele vem para cá. Então precisa achar esse valor utilizando o π menos alfa, tá bem? Vamos lá. Então tá ele aqui, ó, π menos alfa, lembre que o alfa é menos π sobre 6. Como aqui ele está negativo e aqui ele está negativo, então menos com menos dá mais. Vai ficar π mais π sobre 6. Aí eu vou fazer aquela maneira rápida. 6 vezes π dá 6π, mais um π daqui, 7π sobre 6, que é essa congruência dele aqui. Tá bem? Ou ele aqui, ó. Logo a resposta aqui, a segunda resposta para o seno de x igual a menos 1 sobre 2, vai ser 7π sobre 6, mais k vezes 2π. Percebeu? Então vamos lá. Para o seno de x igual a 1, eu tenho π sobre 2 mais k vezes 2π. Para o seno de x igual a menos 1 sobre 2, eu tenho aqui 2, né? Menos π sobre 6 mais k vezes 2π. Ou 7π sobre 6 mais k vezes 2π. Agora lembre, o k pertencente ao número inteiro. Então está aqui a nossa resposta. Ou é essa, ou é essa, ou é essa. Tá bem? Essa é a nossa solução da equação 2 vezes o seno de x menos cossecante de x igual a 1. Tá bem? Agora vamos para a nossa última questão dessa nossa aula. Tá bem? Mais uma aí para a gente treinar. Vamos agora para a questão 58, né? do nosso curso de trigonometria na circunferência. Olha essa daqui, bem massa. Olha o que ele diz. Quais são os números reais x quando x for maior ou igual a 0, menor ou igual a 2π, ou seja, um giro completo, né? Tais que o seno ao quadrado de x é igual a 1 mais o cosseno de x. Pessoal, lembra lá no início da nossa aula de hoje? Que lembra seno ao quadrado? É aquela equação fundamental, né? Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então perceba, eu tenho que transformar esse seno ao quadrado de x para um cosseno. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse cosseno ao quadrado de x, passar para cá para o segundo membro negativo, ele vai ficar dessa forma. Aí você pergunta, Seninha, por que você está fazendo isso? Por conta disso aqui, ó. No lugar do seno ao quadrado de x, eu vou substituir por 1 menos cosseno ao quadrado de x, ficando dessa forma aqui, ó. Percebeu? Repete a igualdade, 1 mais o cosseno de x. Tranquilo? Vamos arrumar isso aqui, ó, pessoal. Vamos arrumar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o menos cosseno ao quadrado, vou passar ele para cá e o 1 também. Vai ficar dessa forma, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. 1 positivo, ele passou para cá, menos 1, tá ele aqui. Menos cosseno ao quadrado de x, passei ele para cá, negativo, ele vai ficar mais cosseno ao quadrado de x. E repete isso aqui, mais 1 mais o cosseno de x. Percebeu? Agora eu posso cortar, ó. 1 menos 1 dá 0. O que vai sobrar para mim é o cosseno ao quadrado de x mais o cosseno de x igual a 0. Eu quero chamar a atenção no seguinte, pessoal. Cuidado com a pergunta aqui, ó. A pergunta é, quais são os números reais? Ele quer saber quais são as respostas direto na circunferência. Você não vai precisar usar aquela formulazinha do mais ou menos alfa mais k vezes 2π, porque não é isso que ele quer, ele só quer só os ângulos, tá bem? Que satisfaz essa resposta aí da questão 58. Então vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui novamente uma equação segundo grau, mas ela não é completa, tá? Ela só tem A e B. Quando isso acontece, quando você tem uma equação segundo grau que só tem A e B, você não precisa fazer Bhaskara. Simplesmente você vai fazer aí o fator comum, né? Você vai usar uma evidência aí. Ou seja, cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Eu vou botar um cosseno de x para fora. Ó, cosseno ao quadrado de x tem um aqui fora, ó. O que vai sobrar aqui tem 2, né? Vai sobrar só esse. Cosseno de x dividido pelo cosseno de x dá 1. Então, essa equação, ela fatorada é dessa forma. Cosseno de x vezes, parêntese, cosseno de x mais 1 igual a 1, igual a 0 aqui. Beleza? Aí você diz, Seninha, por que você fez isso? Mais fácil. Sena, eu poderia fazer Bhaskara?
pode também vai dar a mesma resposta, tá bem? Então vamos fazer o seguinte, vou pegar esse externo aqui, ó, cosseno de x, vou dizer que ele é igual a zero. Já tenho aqui o primeiro, tá? E vou pegar o cosseno de x mais 1 também igual a zero. Sendo que eu tenho que deixar o cosseno sozinho. Então o mais 1 ele vai passar para cá negativo, ficando aí cosseno de x igual a menos 1. Beleza? Achou os dois cossenos, as duas raízes? Agora vamos para o nosso gráfico aqui, o nosso desenho, né? Opa, aqui, já botei direto aqui para vocês, ó. Tá aqui a circunferência, perceba, cosseno de x, pessoal, quando ele é zero, perceba que no cosseno, ó, aqui ele é zero, tá? Cadê aqui, ó? Aqui, aliás, aqui é 1, tá? Aqui é 0, aqui é 0 e aqui é menos 1. Qual é o ângulo que representa aí o cosseno de x igual a zero? É o de 90 graus e o de 270 graus. Então, para o cosseno de x igual a zero, eu tenho como resposta π sobre 2, 3π sobre 2. Por que mesmo? Porque ó, aqui para aqui, ó, partindo do ângulo zero, o cosseno aqui ele é 1, tá bem? Já aqui no 90 ele é 0. Já aqui no 180 ele é menos 1, que é o oposto de 1 aqui. E aqui no 270 é 0, por isso que são essas duas respostas, tá bem? Agora, cosseno de x igual a menos 1, perceba que o cosseno aqui ó, no 0 grau é 1, o oposto dele é menos 1, ou seja, o π. Significa dizer que essa equação seno ao quadrado de x igual a 1 mais o cosseno de x, ele tem três números reais, que é o π sobre 2, 3π sobre 2 e π como resposta. Percebeu? Então, é isso aí, pessoal. Aí você diz, Seninha, foi muito massa, foi legal, tem mais exemplos? Tem. Na internet você pode consultar, você pode olhar um livro do segundo ano, tá bem? Apostilhas de Enem, apostilha de cursinho, tem esse conteúdo aí e vocês podem aprimorar cada vez mais fazendo exercício. Lembrando, matemática, para ficar fera, tem que fazer exercício, tá bem? Então, é isso aí, pessoal. Tô indo embora. Não se esqueça. Se inscreve no canal Senamate, divulga esse material pro pessoal aí, tá bem? E aciona o sininho que é para receber as novas atividades, né, novos vídeos. Lembrando, já estamos perto de terminar esse curso de trigonometria na circunferência e eu irei começar um novo curso que é de matrizes, tá bem? Que é já na próxima semana, beleza? Então é isso aí. Agora sim eu vou embora. Até a próxima aula.